Boa tarde. Enquanto nós aguardamos as notificações, né, esse delay para que vocês recebam a notificação, eu vou aqui falando que hoje é dia 12 de fevereiro, nós já completamos um ano de grupo. Em fevereiro do ano passado nós começamos essa abertura muito divertida, foi bem legal. Então, por isso que nós estamos brincando de ser a nossa segunda temporada. Então, hoje é dia 12 de fevereiro, é a nossa primeira live de dicas. Nós vamos fazer um intensivo de lives de dicas sobre esse tema, sobre a nossa retalhoteca, né? A princípio, se tudo der certo, sempre nas terças e nas quintas, mas a gente sempre avisa quando não for possível, tá? Essa dica sobre retalhos é assim. Quando nós falamos em vamos organizar os nossos retalhos juntas, surgiu algum comentário do tipo: tá, mas para que dica de retalhos, né? Retalhos todo mundo tem, é assim mesmo em todos os ateliês. E nós queremos então dividir com vocês essa dica de manter seus retalhos à vista. Provavelmente eu não seja a única, né? Espero que não seja, que guarda os seus retalhos, né? A gente faz um projeto, compra um tecido, principalmente quando a gente tem menos poder de tecido, né? Porque, oi Sandra, são tantos tecidos, tanta coisa linda que a gente vê e tanto projeto que a gente idealiza, que a gente às vezes acaba comprando pedaços menores, faixas menores de tecidos. Então, vamos falar sobre meio metro, por exemplo, né? A gente costuma trabalhar com segurança. Às vezes a gente tem um projeto e ele tem 40 centímetros, né, de altura, e a gente acaba comprando mais por segurança, inclusive pela proposta de sempre lavarmos os tecidos e ele poder encolher um pouquinho. Então, nós cortamos aquele nosso projeto e aí sobra aquela faixinha em cima. O que fazer com aquela faixinha? A gente guarda para usar depois e aproveitar. Quem de nós, pobres mortais, não guarda esses retalhinhos para usar e na hora que vai fazer um novo projeto com uma cor, né, lembra que tem aqueles retalhinhos, mas e aonde eles estão? Aí a gente guarda, pega um pedacinho lá de um retalho que a gente enxerga e não tem bem certeza se ele vai caber ou não. Nunca se encaixa, parece que nunca se encaixa, né? Então eu quero dividir com vocês essa necessidade que eu tive de agrupar os tecidos por cor. E quero deixar aqui também a questão para vocês, por favor, dividirem conosco como vocês guardam os retalhos. Por cor, por tamanho, por tipo de tecido, para saber o que vocês pretendem, né? O que vocês querem saber, se vocês têm alguma dúvida sobre isso. Qual é a melhor maneira de armazenar, né? Todas essas dúvidas que a gente acaba tendo. Bom, então eu como amo tecidos, né? Tecidos e botões, eu vou lá, compro, guardo. Daqui a pouco eu não lembrava mais aonde estava, eu lembrava que eu tinha um pedacinho. Às vezes eu queria fazer um projeto vermelho, eu lembrava que ele combinava com aquele detalhe em azul, que é um azul marinho com uma listrinha vermelha, ele era perfeito para aquilo. E cadê ele? Tá no azul ou tá no vermelho? Então, a primeira dica
que nós vamos deixar sobre nossa retalhoteca é: qual a melhor maneira de agrupar? Eu vou falar sobre umas 2 ou 3, assim, basicamente, e aí conforme vocês vão comentando comigo, né, ao longo dos dias que vai ficando esse vídeo aí, a gente vai amadurecendo esse trabalho e vai caminhando por outras maneiras, outras formas de guardar, tá? Eu vou virar ele aqui, hoje vocês estão num outro ângulo, né, que é o ângulo de passar aqui, porque eu guardo os meus retalhos todos passados. Vou virar aqui. Tem muita gente que não gosta de base de corte na imagem, tá? Mas essa mesa tem um vidro aqui, então ela dá um reflexo que não é legal de assistir. Então, eu coloquei essa base aqui só para visualizar melhor. Mas essa é só uma dica, tá? É um dos jeitos de se fazer isso. Olá, Simone. Essa é a forma que eu costumo guardar, que eu tive que achar para me organizar. Então, se vocês têm outra e quiserem dividir comigo, eu agradeço. Adoro, inclusive, a aprender, né? Uma dica que eu acho que é bem legal para guardar tecido é por cor, tá? Eu prefiro guardar por cor. Muitas pessoas preferem guardar por projetos e isso eu acho bem legal também. Vou mostrar para vocês o que eu compro aqui que é interessante para mim. Quando eu comecei a costurar, assim, né, para Criações, eu precisava muito da ajuda da Marion para concluir, compor cores, né? Eu tinha uma certa relutância, assim, em misturar cores quentes com cores frias. Eu achava que, sei lá, laranja não podia combinar com roxo. Tô dando um exemplo, tá? Que eram duas cores muito fortes. Então, eu sempre precisava da ajuda da Marion. Sempre pedia, né? E aí, com o passar do tempo, então, eu comecei a guardar aqueles tecidos conforme eles combinavam. Então, se eu tinha, né, um azul e ele combinava, eu achava que aquela combinação ficasse boa, eu guardava ele por cores, tá? Essa é a faixinha, ó, a tradicional faixinha que normalmente sobra naquele corte do tecido. Eu deixei essa aqui que inclusive ela nem tá parelha, ó. Essa é literalmente aquela faixa, ó, que a gente corta daquele projeto, né? Eu vim aqui, tirei alguma coisa desse tecido fofo, e aí essa faixa não serve mais para uma grande coisa, né? Ela acaba tendo que virar retalho, mas ela é um pedaço bem bom. Então, uma dica é juntar todas as cores. Pois é, Simone, eu também tinha, e com o tempo, assim, a gente tem que se jogar. Então, essa coisa eu achei muito legal. Quando eu fazia um projeto ousado para uma cliente que misturava uma cor que eu não percebia, porque até então, né, até há uns 15 anos atrás, eu achava que as coisas tinham que ser tom sobre tom, né, tinham que combinar muito, assim, entre si. E aí, quando eu fazia aquele projeto e ele era determinado, assim, vou continuar no exemplo do roxo com laranja. E a cliente misturava roxo com laranja e eu fazia, e eu via que aquilo ficava perfeito, então eu já guardava aquela combinação junto, né? Então, uma boa opção é colocar esses tecidos que se combinam juntos, né? No caso aqui, ó, eu tenho eu aqui, por exemplo, né, gosto de vermelho com azul marinho. Particularmente gosto de vermelho com azul marinho. Então, se eu gosto dessa combinação, uma boa dica é guardar o vermelho junto com o azul marinho.
mas nem sempre o cliente vai querer azul marinho, né? Então, fica mais fácil se nós guardarmos por cor. Porque hoje a gente tem o benefício da foto do celular, né? Hoje, quando a gente tem um projeto legal, dá para fotografar e dá para guardar, tá? Então, eu acho que a maneira mais prática de agrupar, para mim, né? Se alguém me ensinar uma coisa melhor, é óbvio que eu vou fazer, é unindo todas as cores, tá? E eu tenho esse potinho aqui, ó, que era um potinho de um cartucho antigamente, que eu compro esses elásticos de cabelo, que são muito fininhos, né? São bem frágeis, inclusive, que as mães sabem que a gente coloca no cabelo das meninas e fica até difícil de tirar. Mas eles são muito úteis para guardar esses tecidinhos. Isso é muito barato. Eu compro um saquinho e coloco e guardo eles aqui todos juntos, né? E eles servem, então, quando eu faço essa mistura de cores. Se eu gosto, ó, eu enrolo aquele pedaço quando ele é grande, né? No caso dessa faixa, ó. Então, eu enrolo toda ela, né? Deixando sempre a parte... Começando o rolo, ó, eu dobro esse tecido ao meio. Dobra ao meio, né? Essa aqui é toda a extensão do tecido, ó. E aí, eu dobro e eu começo a fazer o rolinho da metade aqui, tá? Porque se eu começar a enrolar pela parte aberta, ele vai terminar com essa dobra e aí ela pode queimar, né? Se eu não usar durante muito tempo. Então, uma boa dica é misturar as cores que eu gosto. Eu gosto de laranja com verde, aliás, eu gosto de laranja para tudo, né? Então, eu gosto de guardar todos juntos, ó. Aquele projeto que eu gostei, ó, Simone. Que eu achei que ficava bonito, eu gosto de guardar eles assim, por exemplo, né? Porque eu sei que eles ficaram bons. E eu sei que dentro daquele cabia um bege, né? Aqui nesse caso, se eu fosse guardar todos juntos, ó, eu vou guardá-los, ó, eu nunca começo por aquela dobra. E vou deixar todos aparecendo, essa é uma dica, ó. Digamos, né, que o meu projeto principal lá vai ser o azul, ó. Então, eu fico com essas cores que eu já sabia que elas combinavam, tá? Essa é uma ideia bem legal. Mas eu quero saber de vocês também. Coloquem aí nos comentários, quando vocês assistirem essa live, de como vocês guardam, como vocês preferem guardar, por cor, todos juntos, tá? Então, assim, ó, meninas, eu guardo e perco. Guardava, aliás, né, e perdia. A maneira mais fácil, e como nós queremos ser artesãs, né, que trabalham muito e que tem bastante trabalho, bastante tecido, então a gente acaba com isso acumulando muito tecido. E aí a gente fica com essa tradicional aqui, ó. Que eu costumo chamar de limbo, ó, gurias. Tá, eu deixei ele bagunçadinho assim pra vocês verem mesmo, né? Então, sobrou esse pedacinho aqui, eu deixei aqui, né? Esse aqui é a pontinha de um projeto, eu deixei aqui. Tem essas danadinhas aqui, ó, que ficam sempre, né? Ó. Que não vão mais, parece que não vão mais servir para um grande projeto, então acaba acumulando assim, e aí eu quero fazer um detalhe que nem esse, né? Nesse caso aqui, ó, um botão, uma aplicação. E aí, como é que eu vou achar um pedacinho que combine aqui? Não vou achar aqui no meio, né? Com vários trabalhos para fazer, com vários desejos, ó. Não vou encontrar. E vou acabar, então, desistindo, não usando ele. E aí, quando eu menos espero, eu quero fazer um projeto que era verde. Eu tô lá mexendo aqui para procurar o verde e eu encontro aquele que eu queria daquela outra vez. Então, a gente guarda nossos retalhos para fazer um tesouro, né? Para aproveitar. E depois a gente não encontra na hora que precisa, tá? Eu só larguei eles aqui dentro, ó, gurias. Tem uns que estão até organizados, tá? Eu larguei mesmo para exemplificar
Oi, Carla. Não tá atrasada. Eu também me atrasei uns 5 minutos, tá chovendo aqui hoje. O verão quentão deu uma trégua e eu também não consegui entrar nos primeiros minutos. Ó, gurias, então eu gosto de separar por cor, tá? Pra quem é do curso do sexto, sabe que nós temos uns quadradinhos, sobram muitos quadradinhos, né? E eu tenho uma pena de jogar aqueles quadradinhos fora, não aceito, não posso, né? Oi, Cacau, tudo bem? Ó, não consigo guardar aqueles quadradinhos, jogar fora, porque eles vão ser úteis sim, ó. Ó, daquele último projeto que nós fizemos, ó. Como é que a gente vai colocar esses quadradinhos fora se eles podem nos servir para muitas coisas? E importante, ó, meninas, além de lindos, esses, ó, esses tecidos aqui, esses pedaços pequenos são o nosso lucro, tá? Além de nosso tesouro, a gente acaba, se não aproveita eles, a gente acaba desperdiçando muito tecido, né? Então, eu guardo todos os tesourinhos, tá? Por cor. Hoje, nós vamos voltar várias vezes a falar sobre isso, para dividir com vocês, inclusive, né? Para que vocês tragam pra gente também a opinião. Mas eu quero começar falando para vocês que a maneira mais prática que eu acho de guardar tecidos são em caixas plásticas, tá? Aquelas caixas organizadoras, ó, tá? Essas caixas são de sapato. Às vezes a gente encontra elas em promoção no supermercado e isso é muito legal, né? Essa caixa é uma caixa de um par de sapato normal, mas nós temos aí uma mais estreita para quem serve para sandálias ou rasteirinhas, né? Então, essa caixa, além de transparente, de eu enxergar o que tem dentro, ela tem esses furos aqui, ó, para ventilar, tá? Então, hoje eu não vou tomar muito tempo de vocês, porque nós vamos voltar muito nos nossos tesouros e vamos fazer coisas lindas com os nossos retalhos, mas eu quero falar de cor, tá? Eu passo todos os tecidos, aqui eu vou fazer uma vermelha, tá? Ó. E aí, esses pequenininhos, eu deixo eles aqui. Gurias, eu não costumo guardar tecido ali sem passar, tá? Ó, esses pequenininhos aqui que eu usei, eu ligo o ferro e dou uma passadinha em todos eles. Porque quando eu passo, ó, eu já vejo se ele tem alguma marca de caneta, né? Se ele tá manchado, qualquer coisa assim. Então, eu guardo, ó. Esse aqui tava riscado, mas era com a caneta que apaga. Senão, eu já nem guardaria ele. Então, esse aqui eu sei que ele compõe com vermelho, ó, por exemplo. Então, eu já guardo tudo na caixinha dos vermelhos. Ah, vou passar esses aqui também. Tá? E aqui nessa caixinha, então, por cor, ó. A Priscila comentou que ela guarda por cor, por lisos, né? Eu também guardava assim antes e eu acho bem legal, assim, sabe? Os lisos são valiosos, né, Priscila, para nós. São as nossas bases para trabalhar. Mas às vezes eu ficava confusa, sabe? Deixa eu mostrar para vocês a minha gaveta de tecido aqui, para quem é nova aqui no pedaço. Como é que eu guardo os tecidos aqui, ó, gurias? Eu tenho umas gavetas grandes aqui onde eu guardo os meus tecidos, ó. Daí eu guardo por cor. Esse aqui, ó, é o meu molde, tá? Eu peguei um papelão grande, ó. E aí ele é uma medida que cabe 3 porções aqui, então eu acabo guardando. Aqui, Priscila, ó, que é uma coisa que nos retalhos que atrapalhava a minha vida. Então a gente começa a trabalhar com rosa e cada vez que a gente vai lá na loja, ó, esse é um rosa liso, rosa, esse também é rosa claro, tudo rosa claro, ó. Mas cada um é de um tom, sabe? Então, eu sei que para compor, para unir um ao outro, não vai dar para fazer mais o mesmo projeto, no caso do liso, né? Então, por isso que os retalhos eu já não deixo mais aqui junto. Antes eu fazia um bolinho, botava a cor que combinava, né? Aqui próximo ou dentro. Olha, acabei de enxergar umas orelhas de coelho ali perdidas.
Ó, perdidas não, estão me apontando para dizer que a Páscoa tá começando. Então, os grandes eu até guardo por cor, assim, sabe? Nessas gavetas, porque elas têm furos e elas ventilam assim. Tá tudo bem aí, gurias? Vocês estão me assistindo? Quando ela começou... É isso aí, né, Etienne? Então, é por isso que a gente trouxe nós trouxemos essa temática, tá? Nós vamos trabalhar bem essa temática, porque é isso que acontece. A gente não coloca nada fora, eu concordo contigo, né? A gente não coloca nada fora e depois acaba entulhando porque a gente perde eles. Então, uma dica legal, a que nós vamos falar hoje é de cor, tá? Hoje nós vamos começar de cor para ir depois esperando a de vocês. Então, eu gosto de colocar aqui, ó, gurias, tudo que é vermelho, tá? Por exemplo, né, eu gosto na caixa dos vermelhos, além de ser transparente, eu consigo ver, né? E aí, eu vou colocando tudo que é vermelho. Então, mesmo que ele não combine com outro, né, naquela cor, ó. Ó, esse é um vermelho bem aberto, eu sei que eu vou encontrá-los. E eu gosto sempre de passar, tá? Depois eu vou mostrar ela inteira passadinha pra vocês. Com o passar dos dias que nós formos aqui arrumando a nossa retalhoteca, ela vai ficando mais apresentável. Então, tudo que for vermelho, eu gosto de colocar aqui. Por quê? Porque esses retalhos, eles são tesouros. Então, esse tá com a borrachinha, porque ele é maior, né? Ou dobrado. E aí, os pequenininhos que eu acho que vão combinar. E aqui, ó, meninas, o que eu faço daí, ó? Uma dica bem legal para essas caixas de sapato é o seguinte, ó. É colocar aqui, ó, Etienne, junto com ele, as linhas vermelhas. O que nós temos? Viés eu também guardo aqui dentro dessa caixa, linha de bordar. Tudo que eu uso que seja vermelho, de pesponto, vermelha. Porque aí, Etienne, eu vou ser obrigada a pegar também as linhas que estão nessa caixa, tá? E aí, acaba eu encontrando assim. Aí, o que eu faço? Eu pego aqui também, ó, gurias. Vai ficar bem linda essa nossa retalhoteca, vocês vão ver quando ela estiver organizada. E aí, eu guardo dentro dessa caixa, ó, também o que eu tiver de vermelha. Vocês conhecem o nosso sistema aqui de micropore, né? De embalagens de micropore, onde nós guardamos aqui enroladinho. Ficam nesse varão aqui, ó, elas cabem bem direitinho. Mas agora eu tô organizando a minha retalhoteca nova com vocês. Então, eu tenho algumas fitas aqui, ó. Eu coloco tudo no vermelho. Eu tenho umas flores de fuxico que eu já fiz de outros retalhos, elas ficam aqui. Eu deixo aqui. Vocês acham que é legal isso, meninas? Podem falar, tá? Deixar todo mundo junto. Ó, e aí aqui, claro, eu vou organizar, tá? Que eu só tô mostrando, ó. Ó. Esses são as argolinhas, né, que a gente acaba vazando, que podem virar fuxicos. Eu tenho um botão aqui que é vermelho, eu sei que ele vai combinar com vermelho, então eu posso guardar ele aqui. Eu tenho uns botões pequenos que a gente vai aproveitando, eu sei que vocês também fazem isso. São vermelhos, é no vermelho basicamente que eu vou usar, ó. Os mini e aqueles tesouros também que a gente tem, ó, de madeira. Os de plástico, ó, que eu sei que são vermelho e eu vou gostar de usar com vermelho. Então, eles ficam aqui, tudo no mesmo espaço de cor. O que vocês acham? Vocês gostam dessa ideia? Ó, quando eu precisar costurar e pegar a linha vermelha, eu vou enxergar aqueles retalhos. Eles não vão ficar lá esquecido, entulhado, como a Etienne comentou, que é bem assim que fica. Ó, e aí essa caixa vai ficar, para ela ficar mais bonitinha aqui, mais organizada, né? Digamos que visualmente, ó, eu coloque as linhas na frente, se eu quiser, né? Quinta-feira eu vou te mostrar, tá, Priscila, esses milagres que a gente pode fazer aqui, tá? Então, se tu quiser, né? Se tu quiser, dá um ok aí que eu te mostro essa ideia que nós fizemos aqui,
que quem nos trouxe essa ideia fantástica foi a Márcia Baus, tá? E a gente tá usando ela há anos. Então, nós vamos ficar ali, ó, gurias, com uma estante, tá? Pote de cozinha também serviria para quem tem menos retalho, né? Eu trouxe essa ideia da caixa porque ela otimiza, como a Cacau falou ali, né? Ela otimiza esse espaço. Então, eu posso ter tudo que eu quero de vermelho. Se eu tiver cianinha, fitas, né? Eu posso colocar tudo aqui. E aí eu sei que quando eu quiser um vermelho, se eu estiver fazendo um projeto, eu sei aonde encontrar. É isso aí, né? Isso mesmo, agiliza muito. Então, se vocês estiverem afim e quiserem fazer a nossa retalhoteca, ó. Então, quando eu encontro, eu tenho várias dessas caixas, tá? Tanto aqui quanto lá no ateliê da Marion também ela tem várias. A Marion tem de outros tamanhos, inclusive. Eu gosto dessas médias, tá? Tamanho de sapato normal. E aí eu vou lá quando tem uma promoção, às vezes, de supermercado, compre 10, né? Naquelas lojas de bazar. Eu compro 10, ou compro 5, ou, dependendo da minha necessidade, eu compro menos do que isso, dependendo da promoção, porque a gente gosta, ó. Aqui, gurias, tem tecido pra todo lado, ó. Não dá pra perder esses retalhos, né? Esse é um MDF que eu botei um retalho aqui que tava sobrando. Desse lado aqui eu não fiz ainda, eu tava fazendo hoje, porque eu queria colocar aqui, ó. Ó. Mas esse aqui eu já concluí, inclusive, ó. Aqui é um tecido. E aqui é outro. Então, gurias, eu tô convidando vocês, dizer pra vocês que eu tô bem feliz de estar voltando aqui nas nossas dicas, e eu tô convidando vocês para fazerem parte da nossa retalhoteca e vamos fazer muitas peças bonitas com os nossos retalhos, para nós não ficarmos com dor de tê-los guardados, né? Assim, e não usar. Procurem usar uma caixa que ventile. Para quem não for usar caixa de sapatos e for usar porta-mantimentos, né, que é também barato, pode ser, faz uns furos para que ela ventile, tá? Porque os tecidos, ele tem uma tendência a criarem mesmo um cheiro de guardado, assim, não é nem um cheiro de mofo. E não é isso que a gente quer, né? Eu quero saber quem vai me acompanhar nessa trajetória. Ó, viu? Tá aí, Priscila, valeu. Coloquem nos comentários também. Então, assim, ó, como a Priscila foi a primeira que disse que tal dicas para Páscoa usando os retalhos, então, neste sábado teremos oficina com um brinquedo de Páscoa, com um molde nosso, um molde gratuito para vocês, com retalhos. Foi bom para ti, Priscila? Ó, que bom. Então, vamos guardar. Vamos ver, guria, se a gente consegue aqui, ó, fazer essa daqui, tá? Lançado o desafio. Assim, por causa de vocês, eu me obrigo a arrumar, ó. Vamos ver se eu consigo agora transformar essa em todas de uma corzinha. Tudo que eu precisar tá aqui nessa cor. Mas se vocês têm outras ideias para guardar retalhos, por favor, dividam conosco. Ó, Etienne, são muitos, né? A gente vai guardando, fica com pena de colocar fora. Mas agora a gente vai guardar tudo junto. Ó, gurias, dá para guardar por combinação também, né? Para quem gosta, ó, sabe que vai fazer esse projeto e... Certo, meninas? Vamos juntas fazer a nossa retalhoteca. Até o final do ano nós temos que estar com a nossa teca completíssima e bem bonita. Como eu amo vermelho, vou começar pela vermelha. Ai, agora me comprometi com vocês, vou ter que fazer. Olha só, Alessandra, que nome lindo, Alessandra, bela moça.
Isso mesmo, Alessandra. Eles ficam mais higiênicos, né? Mas o que mais me encanta é que a gente enxerga, tá? Eu acho que caixas de papelão são realmente muito legais. Mas aí é aquilo, né? Então a gente guarda, porque a gente guarda tudo, e aí chega lá no final a gente não encontra aquele. Então, assim a gente sabe, quer vermelho, vai encontrar aqui. Que bom, gurias, que vocês gostaram. Eu também estou muito empolgada, Marion também está empolgadíssima com a nossa retalhoteca, tá? Para quem não assistiu a live de sábado passado, nós fizemos um marcador de página com retalhos de tirinhas de 2,5 centímetros a 3, tá? Dá para usar todos os nossos retalhos e lucrarmos muito com isso e embelezar esses brinquedos aí mundo afora. Certo? Vamos então, tá? Eu vou, vocês vêm comigo então. Uma empurra a outra, certo? A gente precisa desse apoio para seguir. Eu vou, se vocês forem tendo ideias e forem arrumando, postem aí pra gente acompanhar e uma se inspirar na outra, tá? E aí, então, na quinta-feira, Priscila, eu vou te mostrar essa caixa aqui de baixo, ó. Que elas vão tudo pra retalhoteca. Certo, meninas? Muito obrigada pela companhia e nos encontramos na quinta-feira, provavelmente neste horário. Compartilhem aí entre vocês essas ideias, fotos, postem tudo para nós nos inspirarmos. Beijos e até a próxima live de dicas da nossa retalhoteca. Vai ficar bonita, né?